Vamos lá, estamos aqui em mais um podcast Elementar. E hoje, para mim, é um prazer, uma honra. Estou aqui com meu amigo, o piloto Ricardo Alvarez, piloto da Copa Truck. Não vou apresentar, não, vou deixar que ele se apresente, né? E eu tenho recebido muitas e muitas solicitações, né, Ricardo, sobre a atuação do engenheiro ou como é a situação da engenharia dentro do automobilismo de competição, tá? E o nosso papo vai ser esse. Os engenheiros vivem perguntando sobre isso, entre outras coisas que nós vamos tratar dentro desse podcast. E eu vou deixar, é claro, que o Ricardo se apresente um pouco aqui, fale um pouquinho dele, fale um pouquinho sobre corrida, antes da gente entrar no nosso assunto propriamente dito. Legal. Roberts, o prazer é todo meu em receber aqui esse convite desse bate-papo, desse podcast que já é um sucesso da empresa Elementar, que é referência aí no mercado. Para quem não me conhece, meu nome é Ricardo Alvarez, eu sou empresário do setor de transportes e seguro e sou piloto. Hoje não mais nas horas vagas, porque o piloto hoje virou uma profissão. A corrida para mim virou uma profissão. Estamos em Cascavel, muito bem acariciados, aliás, né, muito bem abraçados, né, por toda essa família Elementar, Transdesk, que é nosso outro patrocinador, e muito feliz por estar aqui. Legal, show de bola, Ricardo. E é isso aí. Para nós é uma honra, né, ter você aqui em Cascavel, ou seja, correndo no nosso palco, né, na nossa casa. Ricardo, mas vamos lá. Olha só. Depois no finalzinho, eu quero que você fale um pouquinho sobre a carreira de piloto, como foi Legal. a sua, né? Os encalços que nós temos para mostrar que tanto um engenheiro, como um piloto, como qualquer outro profissional, tem dificuldade desde o início da sua carreira e no decorrer dela mesmo, estando já numa condição mais confortável Perfeito. profissionalmente, né? Mas olha só, engenharia dentro do automobilismo de competição, tá? Ela inicia como? Onde entra a questão da engenharia? Lá no projeto, se quiser falar um pouquinho sobre projeto e execução e construção do carro, o projeto e construção, no teu caso, do caminhão, né? Como que você vê isso, sabe? Essa relação do que é o desenvolvimento versus o regulamento e versus a produção do equipamento de corrida. Legal. A engenharia, a gente vinha conversando esses dias, né, é algo muito abrangente, né? Você não tem ela não é segmentada, né? Ela abrange muitos campos, né? Na verdade, Isso. a gente falava aí do engenheiro agrônomo, do engenheiro de tráfego, engenheiro eletrônico, mecânico e por aí vai. A engenharia ela é presente a todo momento, né? Na construção, quando um carro ou um caminhão ele é concebido para corrida, ali a ideia é que você coloque ele no chão realmente, né? Então você começa ali mudando todo o centro de gravidade, toda aquela parte do setup de amortecedores, um amortecedor mais duro, uma mola mais rígida, tem que ser um casamento perfeito para que tudo isso aconteça, a questão do freio, né? Então hoje quando você fala, por exemplo, de caminhão, a gente fala de uma massa de 5 toneladas, né? Que em movimento, Uhum. aí trazendo para a engenharia, em movimento deve gerar ali 50 toneladas brincando a 200 por hora, talvez, acho que até mais, Até né? mais, Acho que até até mais mais. nessa relação. Então, assim, ela é presente o tempo todo. A engenharia é algo determinante para que o desempenho do equipamento e do piloto, que também passa a ser um engenheiro, né? Eu vinha fazendo essa análise de ontem para hoje. O piloto ele acaba virando meio que um engenheiro, né? Porque você imagina o seguinte, com um carro de 1.200 quilos, você freia nos 100 metros, um exemplo. Aham. Com um caminhão de 5 toneladas, que vem ali de repente na mesma velocidade, o teu cérebro, ele entende o quê? Eu preciso frear nos 100 metros para ser rápido, chegar na curva na velocidade X e fazer um contorno. Só que você entrou num caminhão, muda o ponto de frenagem, por exemplo. Uhum. Então você acaba meio que entrando em toda esse ecossistema, né, da engenharia e aplicando aquilo na prática, né? No caso do piloto, isso não tá escrito. Isso é muito da sensibilidade realmente, né? Que você vai sentindo ali de acordo com a relação peso-potência. Legal. É o que eu sempre falo, sabe? Eu comento assim com o pessoal, né? Projeto em qualquer área. Não tô falando só do automobilismo agora. Projeto é uma coisa, a execução é outra. E nesse caso, o piloto está fazendo o quê? Executando, né, a É a operação, a prática, prática é do a projeto. prática. É uma distância longa, né? Acredito eu, né? Exato. Às vezes você desenha ali um projeto maravilhoso, perfeito,
coloca em prática e de repente não funciona daquela forma, né? E tu comentou um negócio que eu achei interessante, né? Que é assim, qual é a resposta que o piloto dá para a engenharia? Então, ok, o veículo foi feito, o veículo foi para a pista. A partir daquele momento, sai a figura do engenheiro propriamente dita direto e entra o piloto. E o piloto que tem que fala assim, olha, estou com dificuldade nisso, né? Nós entramos aonde? Nós entramos na dinâmica veicular, Perfeito. né? E aí a dinâmica veicular, ela trata do quê? Ah, o caminhão está respondendo bem em curva, não tá? Como é que está a retomada disso? E você provavelmente você tem que passar isso para o teu time de engenharia para fazer setup, como é que funciona isso? Exato. E aí eu digo que assim, você é engenheiro, então você vai saber o que eu vou dizer agora. O engenheiro, ele passa a vestir a camisa, ou melhor dizendo, o macacão do piloto, né? Uhum. Porque na realidade a linguagem, né, usada do piloto para com o engenheiro não é uma linguagem técnica. Não. Então o que eu falo para o meu engenheiro, por exemplo, pô, na curva 1 ou na curva 3, o caminhão, a hora que eu dou pé, que a gente usa muito esse termo, ou seja, a hora que eu acelero, ele está escapando a traseira, ou então ele está empurrando a frente. Né? Então eu não consigo passar isso para o meu engenheiro de uma forma técnica. Então o engenheiro ele se adapta ao meu linguajar. E aí entra realmente a atuação. Então precisamos baixar um pouquinho mais aqui. Você está perdendo um pouco de reta, por exemplo, um negócio bem interessante. Você perde um pouco de reta. Pô, mas eu tenho motor, eu tenho potência, tal, o que que é? A gente vai mexer em convergência, em caster, porque está arrastando demais. Entendi. Entendeu? Então você tira um pouco do arrasto. Só que isso tem que ser medido, porque na verdade você não pode perder, você não pode ter velocidade de reta e não ter um contorno de curva eficiente, né? Ou seja, você tem dentro disso, então, nós já estamos falando em telemetria e análise de dados também. Perfeitamente. Né? Perfeito. Que já vem um outro lado aí da engenharia, né? E aí você vê como é legal, né, cara? Porque assim, ó, é aquilo que eu falo, né? Tem muita coisa que é desenvolvida na pista, é um desenvolvimento feito lá na pista e depois vem pra rua. Sim, é um laboratório. É um laboratório. A Fórmula 1 mesmo faz muito isso, né? Exato. Tá? A Stock vem fazendo e com o caminhão não é diferente. Sim. Tá? E aí, ou seja, o pessoal sempre pergunta, sabe? Aqui na Elementar mesmo, eles falam, Robertson, tem cliente assim que já pediu, viu? Eu preciso cuidar mais da telemetria dos caminhões. Né? Clientes nossos, no caso de perícia, eu preciso cuidar mais de telemetria, sistemas de segurança e tal, esse tipo de coisa. Ou seja, vocês estão muito acostumados com isso, né? Sem dúvida. Fala um pouquinho, como que a telemetria ajuda? Teve uma corrida, vou dar um exemplo, assim, teve uma corrida que eu acompanhei um pouquinho, você me chamou para acompanhar a telemetria. Sim. E aí eu achei muito interessante um ponto, onde o seu telemetrista comentava, veja bem, aqui a sua velocidade mínima está muito antecipada. Exato. Deixa a sua velocidade mínima um pouco mais para frente nessa curva, ou seja, Exato. né, tira o pé, deixa correr um pouquinho mais e lá na frente você tira o pé para poder fazer essa curva mais devagar e ter uma retomada melhor. E eu fiquei muito... brilhou os olhos quando eu vi aqueles gráficos, Os gráficos, né? sim. Aí eu falei, nossa, cara, agora eu tô vendo dado em cima de... É familiar para você, né? Foi mais familiar, exato. Ali você se encontrou ainda um pouco mais, né? Não, foi fantástico. Aliás, hoje o Robertson, até análise de batida em corrida, ele já tá fazendo, já, viu? Isso é um baita desafio e legal, eu gostei muito de saber disso, viu? Perícia de acidente automobilístico em pista agora, né? Aliás, ele veio perguntar para mim, o que você acha, tal, não sei o que. Eu falei, cara, em corrida não existe o certo ou errado, não existe a lógica, né? Enfim, principalmente no aspecto de um perito, por exemplo, né? Então, enfim. Mas te respondendo, a corrida como um todo, ela é um laboratório. Mas quando você fala de Fórmula 1, por exemplo, o que a Fórmula 1 testa falando, por exemplo, em pneus? Ela testa um composto, né? Um composto um pouco mais duro, mais macio, tal, enfim. O que é legal na corrida de caminhão é que a gente usa os pneus de rua. Os mesmos pneus utilizados na rua a gente coloca na pista. O chassi é o mesmo, a roda é a mesma, o bloco do motor é o mesmo, o cabeçote, enfim. Então ali, de fato, é um laboratório onde você leva ao extremo todo o equipamento e dali você extrai o melhor dentro de uma margem de segurança, ou seja, que não haja a quebra. Então esse é o grande desafio para uma corrida como a Copa Truck, entre algumas outras que utilizam ainda o carro de rua, os componentes de rua dentro da pista. A questão da telemetria é um negócio que, assim, é uma arte, tá? Você entender isso daí realmente, eu passei a entender depois de alguns anos
porque eu via aqueles gráficos e não entendia nada daquilo. Então, hoje, quando você fala de velocidade mínima, ela é determinante, porque, de repente, muitas vezes, a minha velocidade mínima ela está muito dentro da curva. Tá. Isso vai impactar onde? Na saída da curva. Uhum. Se eu entrei muito rápido, eu vou ter que compensar em algum momento, porque senão eu não vou conseguir concluir essa curva, esse raio de curva. Então, a minha mínima ela tem que vir para trás. Isso na tocada, ou seja, sem o auxílio da telemetria, da engenharia propriamente dita, a gente não teria essa informação. E a gente fala em questão de metros. Muitas vezes eu preciso antecipar a minha mínima 5 metros. Como que dentro da pista, numa curva de aproximação a quase 200 por hora, você consegue medir esses 5 metros? Como que eu vou medir 5 metros, né? Entendeu? Então você sai com essa informação, você fala, porra, mas bacana, então se eu estou freando ali, eu preciso frear um pouquinho para trás, a minha velocidade continua a mesma, me aproxima a 200 por hora. Então eu vou marcar algum ponto na pista onde eu consiga antecipar essa mínima de velocidade. Que legal, cara. É espetacular. Eu lembro quando eu vi esses dados e tu comentou um negócio que eu acho bem bacana, né? Que eu fiquei abismado quando eu vi, na verdade, pneu de rua no caminhão. Falei, cara, velho, né? Vamos lá, são 5 toneladas andando a 200 por hora com um pneu de rua, né? Com um pneu normal, com um pneu comercial. Mesmo pneu de carga, exatamente. A única diferença, para quem não está familiarizado, né? O pneu dianteiro, eles são raspados um pouco a banda de rodagem, né? Sim, do dianteiro. exato. E os traseiros estão normais. Permanece original. Mas ambos são pneus originais. Exato. É espetacular isso, tá? E aí, Ricardo? Até para quem não conhece, pegando um pouquinho desse ponto que você colocou, eu vou ser bem sincero, quando o pneu vai para esse processo aí de comer a borracha, literalmente eu não chego nem perto, né? Porque dá muita dó, né, cara? Você pega um pneu com 16 milímetros de borracha e traz ele para 4 milímetros de borracha, mas o intuito aí é justamente que ele tenha um contato maior com o asfalto, né? Então, quanto mais suco você tem, menos área de atrito, área de contato você tem. Sim. Então, isso se faz necessário porque é o pneu de direção, é a frente, onde ele traz todo o conjunto, né? Entendi. O traseiro é menos importante porque ele traciona, né? Mas enfim, isso é um dos pontos, né? São vários os pontos. O pneu ele superaquece, então ele perde realmente a questão da entrega realmente de borracha mesmo, depois de um certo tempo de corrida. É onde a gente tem que prestar atenção também na questão da temperatura de pneu e tudo mais. Isso aí está dentro do ecossistema da corrida que você falou. Exato. E aí a gente, o que nós vemos aqui, né, gente? Presta atenção nisso, olha que legal. Se a gente fosse tratar aqui de pneu, daria um podcast de pneu. Sim. Se fosse tratar de telemetria, daria um podcast de telemetria. Exatamente. Cada assunto desse, né? Seria um evento à parte, tá? E aí, vamos lá, nós falamos aqui de telemetria, né? Falamos algumas coisas relacionadas ao início ali do projeto e tudo mais, parte né? de suspensão. Parte de suspensão, exatamente. E tudo isso está ligado com a estratégia, não tá? Sim, 100%. E como é que é a estratégia de corrida, Ricardo? Um dia eu tava na corrida lá, do nada foi todo mundo para pista, de repente volta, pneu de chuva. Aí muda tudo. Muda o acerto do caminhão no chão, muda tudo. A corrida, ela nunca segue uma lógica, né? Não existe, assim como você falou, né? Do projeto para a execução, né? É um caminho muito longo. E a corrida, ela tem essa variável, o gráfico da corrida, se puder colocar num gráfico, é um negócio que varia muito, né? Você faz um desenho, um planejamento, tem que ser feito, obviamente, só que não conte com ele, porque vai ter mudanças, né? E assim, a gente aprende, né, com o tempo a viver isso, né? Então todas essas mudanças que acontecem, como por exemplo, pista seca, pista tem um indício de chuva, de repente, do nada aparece um sol, do nada cai uma tempestade. Então isso daí a gente tem que realmente estar preparado, e é onde faz a diferença, né? Todo o equilíbrio, né, de todos esses componentes, né? A engenharia, por exemplo, em dia de chuva, ela tem que colocar uma programação diferente do seco. Na chuva você tem que ter menos potência do que no seco, porque senão o caminhão ou o carro ele não para na pista, né? Principalmente quando se fala de pneu radial. Mas isso é um combo, né? Um conjunto, porque tem aquele mecânico, o cara da parte mecânica mesmo, se ele não for eficiente, ele não vai entregar para o mecânico para o engenheiro aquilo que ele precisa. Entendi.
Entende? Então, um exemplo que já aconteceu, eu tive corrida que eu não consegui trocar o pneu a tempo. E era chuva, de repente abriu o tempo, então eu precisaria tirar a potência, não deu tempo. Eu acabei indo com a potência de seco na chuva. E aí é onde o piloto, aí entra aquilo que eu te falei, da questão da física, né? Do deslocamento, onde freia, onde entra e tudo E o mais. braço, né? Sim, E o braço, literalmente. né? É um conjunto, né, Robertson? Para você ter um sucesso aí, em qualquer que seja o segmento, né? Seja numa empresa, num comércio, na indústria, onde for. Se você não tiver uma estratégia, né, muito bem elaborada, as engrenagens, né, muito bem encaixadas, não funciona. Não, E a é corrida isso. ela não é diferente, né? Então você tem que ter uma composição realmente, né, de fatores que levam ao resultado. Por isso que só um ganha. Exatamente. É quem tem Exatamente. esses pratos mais alinhados e equilibrados, né? Exatamente. E a menor redundância de erros, né? Exato, É isso aí. exatamente isso, A menor exatamente isso. redundância Eu de venho de erros. uma outra categoria que o pessoal que me segue sabe, Fala um pouquinho dela aí. é a Old Stock Race. Foi uma corrida não, uma categoria que eu iniciei lá atrás. Aliás, na minha vida nunca teve refresco, né, cara? Eu fiz a escolinha de piloto, eu fiz com Opala, ou seja, tem um ditado aí que diz que Opala não, tração traseira é igual gaita, né? Só toca quem sabe, né? E eu comecei já com Opala, e meu primeiro carro de corrida foi um Opala. E isso ficou muito mais interessante com o passar dos anos, porque eu comecei com o Opala quando ele saiu da Stock Car, nos anos 90. Aham. Entrou o Ômega e tal. Então ele era um Stock Car, com Uhum. pneu slick, com aro 18 e tal. E agora não, já vai fazer 10 anos, criaram a Old Stock Race, que é o Stock Car da década de 70, no final da década de 70, onde ele traz o pneu de rua. Então, Que vai correr na etapa de Cascavel, que né? nessa etapa de Cascavel está lá, inclusive. Muito Isso bacana. aí. Então, assim, aí é o desafio. Porque justamente aquilo que eu falei do caminhão, pneu de rua, o chassi de rua, você vem com monobloco e com pneu de rua. Aham. Então é sensacional, cara. É uma coisa que você não, os profissionais envolvidos, eles evoluem a cada corrida, a cada treino. E o interessante é assim, você vê a evolução do profissional, seja o engenheiro, seja o mecânico, de um modo geral, nos tempos. Aham. Porque, porra, você começa com um regulamento. Então, você tem um motor com 300 cavalos, falando de um estoque, por exemplo, de 300 cavalos, pneu radial, mola X, amortecedor Y. Tá. Tá bom, esse carro quanto que ele vira? Ah, ele vira 2 minutos. A mesma configuração, depois de, sei lá, alguns anos, já está virando 3 segundos mais rápida. Ou seja, é o profissional trabalhando, extraindo do equipamento o que o equipamento tem de melhor. Através do quê? Da competência, Entendi. da técnica. Porque o equipamento é o mesmo, o Entendi. regulamento é o mesmo. Entendi. E olha só. Aí tem um negócio que é bem legal. Essa pergunta aqui é pra. Tem muita gente que fala, meu Deus do céu, mas é muito perigoso, né? É não sei o quê. Né? Como que é a segurança hoje? Fala um pouquinho de segurança, um pouquinho do que você já teve, né? Você mostrou pra mim outro dia um acidente, eu não estava te acompanhando ainda e tal, mas um acidente bem feio e Sim, tal, né? sim, sim. Cara, eu vou te falar o seguinte, com toda sinceridade, eu acho que o perigoso é jogar futebol. É mesmo? Eu falo isso aí, as pessoas dão risada, mas eu falo sério, porque o futebol você tem muito contato. Qual é a proteção que você tem no futebol? Nada, Nenhuma. nenhuma. Então, e o contato é inevitável. Um carro de corrida ou um caminhão que seja, você está dentro de uma célula de sobrevivência, você tem ali uma gaiola que é o chamado Santo Antônio, Que vem lá do regulamento e da engenharia no projeto e mais do uma carro, vez né? trazendo. E com o Aham. passar do tempo, ele foi evoluindo, a questão de material que se usa e tudo mais. O que ocorre nesse meio tempo? Ah, podemos? Então tá bom. É ao vivo, viu, É galera? ao vivo. Aqui, ao vivo, quem sabe faz ao vivo, né? O que acontece? Eu tive vários acidentes, acidentes de grande monta, inclusive, né? Trazendo aí pro Aí vamos trazer para pra elementar, elementar. resolver. Essa elementar não vai reduzir a Não, monta, essa viu? não vai dar. Não. E, cara, eu vou te falar que eu nunca tive um susto. Assim, do tipo, putz, acho que eu fraturei uma costela, acho que. Não, Aham. nunca, nunca. Já tive, obviamente, batidas que eu saí com as costas doendo, no outro dia não conseguia levantar, mas nada muito grave. Aham. Quando eu digo batida feia, eu em 2019
Na Woodstock, na época, largava 35 carros, 40 carros. Foi uma fase muito bacana, pilotos de nível que hoje, Stock Car, que já vieram lá de fora da Fórmula Indy, enfim. E eu estava em quarto ali, disputando a posição, e no café, que é uma curva de alta, ali na verdade é uma reta curva, uma curva reta, né? Estava ali, sei lá, perto dos 200 por hora, alguma coisa no carro soltou, quebrou. O carro lançou a traseira e ali eu virei passageiro e bati no muro, lógico, uma velocidade mais reduzida, mas ali, sei lá, uns 150 por hora facilmente. Tanto que o tanque explodiu e o carro pegou fogo. Pancada, hein? E o carro pegou fogo. Eu não me mexi. Eu não tive nada. Senti no outro dia um pouquinho das costas, porque eu bati de ré, na verdade, né, a traseira do carro. Tal. Na truck é mais assustador, né? Os acidentes na truck é mais assustador. O caminhão, quando ele bate, que ele lança, você sente aquele peso, é um prédio caindo. Tá. É um negócio assim, para descrever isso daí, eu já tive acidente já pesado realmente em Tarumã, eu tive 2 acidentes, um arrancou a cabine, o outro caminhão ele deu uma estrelinha, literalmente, ele tombou. Por último agora, o Salustiano virou com as 6 rodas para cima, também na última Tarumã, etapa, né? Na última etapa, também Tarumã. Então, assim, eu sei exatamente o sentimento que ele teve ali naquele momento, porque eu vivi aquilo há pouco tempo atrás, e não desejo para ninguém. É bem delicado. Ali passa um filme na cabeça, porque virou, o motor, ele está quente, né? Todo o conjunto está quente, você está preso, você não pode soltar o cinto, porque você tem ali pelo menos, sei lá, quase um metro ali. Ou seja, você vai soltar, você vai cair, vai quebrar um pescoço, por exemplo. Não vai morrer da batida, mas vai morrer por estar se soltando ali do equipamento. Então, assim, é bem delicado realmente. Mas, se eu te falar, é perigoso? É perigoso, lógico que é. É um esporte de risco. Sim. Agora, a questão da segurança, volto a dizer, é mais seguro do que jogar futebol. Olha só. Então tá bom, né? Fico mais tranquilo, porque eu quando vejo meu filho correr, quando vejo o Heitor correndo, né, que tá correndo de kart, mandando muito. Eu fico com o coração na mão, cara. Eu falo, meu Deus do céu. Cara, levanta a mão pro céu, porque o futebol é muito mais perigoso. Olha só. E tem vários casos aí, se começar a puxar ali entre amigos ali da rodinha e tal, o cara que teve afundamento de face, porque foi subir numa bola, numa dividida. Sim. Tem várias situações, né? Então, quando eu falo isso, eu não falo brincando, não, é verdade. Teve uma situação bem interessante, ainda falando sobre a segurança, que é um tema da Elementar, né, no mercado, que cuida, inclusive, disso, e você, como profissional, você leva para as empresas, né, a questão da prevenção, né, contra acidentes, que eu falei para o Fabinho Fogaça, o filho do Djalma. Falei, Fabinho, o Fabinho é boleiro, ele é centroavante, é um cara que, joga a bola pra caramba. E aí eu falei pra ele, cara, você faz um esporte de risco, né? Ele olhou pra mim assim, tipo, não, pô, você faz o mesmo esporte? Eu falei, não, você joga bola, velho. Ele deu risada. Falei, puta, pior que eu gosto pra caramba daquilo, tal, não sei o que, lá. Cara, papo de uma semana, assim, depois, foi em 2023, se me falha a memória, ele entrou numa dividida, ele é de Sorocaba e tal, e ele joga num time bem organizado lá. Quebrou a clavícula, enfim, ficou fora do campeonato o restante do ano. Aí, ó, da corrida, né? Ficou fora da corrida, pista. Onde é a profissão dele, ele vive disso por conta do futebol. Do futebol. Vê se pode, né, cara? Mas vamos lá, já você comentou um pouquinho aí. Fala um pouquinho de carreira pra nós, cara. Fala um pouquinho da sua trajetória, né? Hoje, né? Hoje, Ricardo, assim, a gente pode falar, tu corre dentro da elite do que nós temos no automobilismo nacional hoje. Tá? Não tenho o que falar, você está lá dentro de um grupo seleto de 40 pilotos. Perfeito. Né? Perfeito. E conta um pouco essa trajetória para nós. Cara, o automobilismo é uma história... eu sei que é longa, tá? Se a gente deixar aqui, você fica 2 horas falando. Mas... Tem muita história aí. Eu sempre procurei fazer tudo que eu faço na minha vida de uma forma muito bem feita, com muita entrega. Eu não sei fazer mais ou menos, sabe? Você tem me acompanhado aí nas corridas, eu não consigo ser mais ou menos. Se eu vou receber alguém, eu não vou conseguir receber só com oi, tchau, obrigado. Enfim, eu procuro realmente me entregar de coração. O automobilismo, eu não sou filho de piloto, não tenho piloto na família. Eu sempre gostei eu sempre gostei da competição. Meu pai, ele era caminhoneiro, e meu pai era um cara que guiava demais, assim, sabe? Eu era moleque, eu aprendi a guiar com 11 anos de idade, né? Para minha geração, 11 anos de idade, eu já trabalhava, inclusive. Com 13 anos, eu já guiava caminhão. Eu
trabalhava mesmo, eu não ia fazer a companhia para o meu pai. Na geração de hoje, 11 anos é apenas uma criança, né? E eu então sempre andei com meu pai. E meu pai acelerava demais, assim, sabe? Era um cara bom de roda, cara. Ele guiava muito, assim. E não é porque era meu pai, não. Porque hoje eu lembro exatamente o que ele fazia e eu tenho muita referência. Então, o que eu talvez herdei do DNA, né, do bom motorista, que virou um piloto, foi a condução do meu pai. Exatamente. Pegada. Isso para tudo, tá? Para caminhão. Nunca vi um motorista igual a ele, assim, da época dele, assim, absurdo. E carro. Uhum. Carro, caminhonete, enfim. O cara era diferenciado realmente. Resumo, a velocidade ela teve presente na minha vida por influência do meu pai. Uhum. É um negócio meio maluco até de falar, porque acaba que você cria uma apologia aí, né, ao racha, né? Meu pai tirava racha com o irmão dele e eu, 11 anos de idade, do lado dele ali. Cara, pra quem é de São Paulo sabe, Avenida dos Estados, Marginal, tudo bem, nós estamos falando coisa de 30 anos atrás, não tem o movimento que tem hoje, mas, cara, os dois rachando. Então, eu herdei isso dele. E aí eu tirei a carteira, né, de piloto e só tirei a carteira. Mas nunca me coloquei à prova, né? Aí teve uma corrida de kart, quando o kart veio pro Brasil mesmo, começou a virar uma febre. Falei, deixa eu ver como é que anda de kart. E tinha uma turma que andava, uma turminha fechada, assim, sabe? Meio que profissional, assim, né? E eu entrei no meio dos caras e ganhei a corrida. Falei, opa, peraí. Eu acho que eu não sou só um entusiasta, né, do automobilismo de competição. Ali eu decidi montar um carro. Aí eu montei um carro em sócio, um Opala, em sociedade com um amigo que tinha uma mecânica. 2 anos, tá? Montando esse carro. Eu só tinha o sábado, então todo sábado eu ia para lá e trabalhava na oficina com ele, ali apertando parafuso, tal, enfim, construímos um carro. Colocamos o carro na pista 2 anos depois, mas o carro era muito ruim, cara. Era um monobloco ruim, zoado, o negócio não foi para lado nenhum. E nessa época, Robertson, bem legal, cara, porque largavam 40 carros, era super estoque a categoria na época, né? Foi os carros que saíram da Stock Car. Thiago Camilo, por exemplo, andou lá. Alan Kodair, eu larguei do lado dele na primeira fila, tal, enfim, anos depois, né? Mas nesse primeiro ano, eu vinha sofrendo ali, nos 40, eu ficava em 15º, enfim, ficava ali naquela... E era bom resultado, inclusive, tá? 40 carros, um cara que está começando... Com carro ruim ainda? Um carro péssimo, cara. E aí deu uma chuva louca, assim, na temporada, numa corrida, e eu fiz um sexto lugar, na verdade. Eu fiz um 8º tempo na classificação e terminei a corrida em 6º, cara. E, putz, aí me caiu a ficha, foi falta equipamento pra mim. Eu, moleque, né, meu, começando, não tinha ninguém por mim, ninguém pra pensar por mim e tal, enfim, foi falta equipamento. Aí virei pra esse sócio, ele tinha vontade de pilotar, eu falei, meu, você tem a mecânica, você tem mais facilidade de montar um motor e câmbio. Vamos desfazer a sociedade, eu te dou o carro e fico com o motor e câmbio. Foi, Ricardo, tá feito. Comprei um outro Opala, que era de um menino que eu percebia que era um menino que não tinha um potencial ali e fazia resultado, ou seja, ele tinha carro. Coloquei motor e câmbio lá, a última corrida do ano, a minha primeira corrida do carro, eu fiz o 2º tempo. Olha só. 40 carros no grid. 40. Eu tenho foto até hoje desse episódio. Isso foi lá atrás, há 20 e poucos anos atrás. Mas assim, apesar de ter muitos anos de automobilismo, são 25 anos... Eu não tenho 25 anos de pista. Porque o que eu fazia? Eu tinha recurso financeiro, eu ia para a pista. Eu não tinha, eu sumia da pista. E na época não tinha rede social, tal, que aguça demais, né, a rede social. Então, eu nem na porta do autódromo eu passava. Então, assim, eu andava 1 ano, ficava 3 anos afastado. Tinha dinheiro, andava mais 1, 2 anos e me afastava mais 2, 3 anos. Então, ao longo desses 25, eu devo ter aí, sei lá, uns 10 anos de automobilismo, entendeu? De pista. O que eu julgo ser bacana, assim, pela trajetória, por tudo que eu construí, né? Em 2009 eu fui campeão, em 2003, eu comecei em 2000, em 2003 eu fui campeão dos 500 km de Interlagos, na época que andava os feras mesmo, Paulo Gomes, o Diniz, o Alcides Diniz, Xande Negrão. Eu tenho foto no pódio. Eu estava em quarto e o Xande Negrão em primeiro ali, com Audi TT, o caramba, enfim, DTM, né, que vinha da Alemanha e tal. Então, assim, eu construí uma carreira bem legal para mim, dentro daquilo que eu julgava ser legal para uma válvula de escape, ou seja, para um hobby.
A Copa Truck foi uma obra de Deus assim na minha vida, porque eu sempre olhei a Copa Truck, a Fórmula Truck, né, A extinta, né, quando antiga começou Fórmula lá Truck. atrás, a antiga. E eu, por ser filho de caminhoneiro e conhecer de caminhão, eu olhava aquilo e falei, meu, como é que anda 200 por hora um caminhão? Não é possível. Caminhão de rua, quando você está na descida lá, cabeça para baixo, é 120, 125, como é que dá 200? Enfim, mas nunca almejei assim, sabe? Tem uma entrevista minha em 2017 que o repórter perguntou, qual categoria que você gostaria de andar? E eu falei, a Copa Truck. Uhum. Ah, Stock Car? Não, não. Gostaria de andar de caminhão, mas sem a pretensão de andar. Mas eu acho que o homem lá em cima escutou e falou, você vai ter a tua oportunidade. Aí em 2020, eu comprei parte de uma equipe Scania e, cara, foi uma loucura, né? Porque aí eu conheci exatamente o que é o trabalho do engenheiro, né? O quão difícil, né, de você ter um profissional que se entregue, né, principalmente para esse meio do automobilismo que é muito sofrido, né, cara? Nós estamos aqui, o cara vira à noite ali para acertar o equipamento, enfim. Sim. Então Aí 2020 foi aquela época que você me falou que você ia lá, comprava peça, comprava marmita pro mecânico. falei isso hoje. Aham. Cara, eu saía do hotel, eu cuidava de toda a logística, a equipe enxuta, eu tava desbravando ali, formando o time, tentando o profissional, que é muito difícil nesse setor. Tem até um pacto ali, um acordo de cavalheiros que um não pode pegar do outro, o profissional, uma equipe não pode pegar do Ah, outro. legal. Forma o teu, mas não mexe naquilo que eu tenho já formado, pra você ter uma ideia da escassez. E aí foi, cara, eu fiquei 2 anos e meio com a equipe própria, achei a receita do bolo, até rápido assim, porque eu já vinha já de um sofrimento de vida, né, lá atrás, então eu Sim. já sabia qual o caminho que tinha que tomar. E acabou que no meio do caminho eu acabei me desfazendo da equipe e aí voltei para o modelo que eu sempre gostei, que é escolher uma equipe, né, e ir lá me contratar para a equipe, né? Então, Entendi. em 2023 eu voltei para o modelo que eu sempre pratiquei e estamos aí no terceiro ano construindo o nome e como você falou, hoje a Copa Truck é a maior categoria de caminhões do mundo, né? Isso. Em velocidade, em público, em número de caminhões e competidores. E eu faço parte realmente desse seleto grupo aí, Que show. abençoado aí por Deus. Amém. Que legal, cara. E assim, ó, e é grande mesmo, né? Porque se eu não estou enganado, me corrija se eu estiver errado, mas, por exemplo, a etapa de Interlagos só fica atrás dos números da Fórmula 1, Sim, correto? perfeito, é isso aí. Em público, em tudo, não é? 43 mil pessoas levamos o ano passado. Esse ano teve, em maio, eu não tive os números, mas se não bateu 43 mil, deve ter sido muito próximo. Em dezembro é o encerramento ali, podemos esperar ali próximo de de umas 50 mil Olha só pessoas. que fantástico. É, Né? Pô, é fenomenal, eu diria. é. Ô, Ricardo, é isso aí. Você quer deixar algum recado, alguma coisa? Quer falar Cara, mais alguma coisa? bate-papo muito bacana, você é um cara que eu admiro demais. O recado, na verdade, é a mensagem, né, que eu quero deixar aqui para os próximos aqui da Elementar e do amigo Robertson. Agradecer você pelo apoio ao esporte. Cara, você sabe que o que faz essa roda girar são pessoas, empresários assim como você, que acredita, que investe no esporte. E que, na verdade não é um esporte, né, cara? É um negócio, porque movimenta É, muitas pessoas. isso aí. Hoje é dia que está montando lá a parte de boxe e tudo mais. Então a gente está aqui falando, estamos aqui nesse bate-papo e tem lá algumas centenas de pessoas, de famílias, né, que dependem desse movimento que é propiciado aí por cada patrocinador como você. Na família você tem aí já um piloto, então você sabe exatamente qual que é a trajetória a ser seguida e o apoio ele é fundamental. Então agradecer de verdade. Primeiro pelo apoio, segundo pela amizade que a gente criou aí no É isso longo aí. do tempo e vamos estar juntos aí por muito tempo. É isso aí. Show de bola, show de bola. Saiba que a admiração é recíproca, tá? E é isso aí, gente. Ricardo, obrigado, tá? Obrigado pela parceria, né? Eu falo que o Ricardo apareceu para nós como uma parceria, né? Hoje é um amigo, né? Total, Graças a Deus, total. né? E disso aí a gente vai desdobrando todo e qualquer negócio, vamos enfrentar muita coisa pela frente aí. Eu digo que você precisa ter amigos, né? Amigos de verdade, né? O restante.
e saúde, né? Com isso daí a gente vai ao longe e, cara, ninguém segura a gente. Isso aí, fechou. Gente, foi mais um podcast elementar, tá? Então acompanha, segue nós, compartilha esse documento, segue o Ricardo lá nas redes sociais, muito conteúdo sobre automobilismo, tá? Muito conteúdo sobre automobilismo, muito conteúdo que o Ricardo coloca sobre gestão. Ele sempre está fazendo um podcast, alguma coisa, trazendo empresas, empresários. Obrigado pela audiência. O nosso diretor, só te interrompendo, o nosso diretor está pedindo para mim deixar aqui meu arroba. Então, nosso diretor, ele pega no pé, hein? Pega. Então é @Ricardo Alvarez Piloto. Galera, como o Robertson realmente falou, a ideia da gente é trazer aí, estreitar um pouco, né, o mundo aí, né, do caminhoneiro autônomo, do transporte junto ao esporte, né? Logo vai ter novidades aí, Robertson. Não é o momento agora da gente dar o spoiler, mas vai vir podcast aí com esse conteúdo, com empresários assim como você, que fazem a diferença no nosso setor de transporte no Brasil. Show de Muito bola. obrigado de coração. Que isso, obrigado você. Tamo junto. Esse foi mais um podcast elementar. Muito bom.